Olá, como vocês estão? Aqui é o Max, espero que vocês estejam bem. Eu, sinceramente, estou bem, mas eu estou um pouco pensativo sobre o vídeo que o Elba lançou no Fazendo Nerdice, fazendo uma review sobre Yu-Gi-Oh! E, sinceramente, depois de assistir o vídeo, eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo resposta. Pelo menos como um jogador de Yu-Gi-Oh! Como um cara que joga outros card games, já jogou outros card games, um fanático de arte, um fanático de jogos e no geral, né? Um conteúdo nerd, digamos assim, podemos dizer. Sinceramente, o vídeo do Elba Ramalho foi assim, Elba, primeiro de tudo, espero que esse vídeo chegue até você. O, eu sou um grande fã, eu sempre acompanhei seu trabalho, sempre te respeitei como um influenciador digital, um influenciador da área nerd. Porém, acredito que nesse vídeo você tenha cometido algumas gafes. Sinceramente, você acabou falando muitas meias-verdades e em alguns momentos falado até mentiras sobre o jogo. Sinceramente, eu acho que você não fez na maldade, porém, eu acho que foi uma das piores reviews que eu já vi em toda a minha vida. Eu sempre te respeitei muito como influenciador digital, porém, eu acho que nesse você falhou muito. E eu tenho que, infelizmente, eu senti a vontade de fazer um vídeo resposta pra você, pra talvez você corrigir algumas verdades e mesmo mentiras que você falou no vídeo, porque como você falou no vídeo e eu concordo, você é o maior, ou se não um dos maiores criadores de conteúdo sobre a área de card game, conteúdo da área nerd. E eu acho que um dos maiores criadores de conteúdo fazer um vídeo desses, em alguns momentos até mentiroso, eu acho que é um grande pecado e você deveria rever um pouco o vídeo que você fez e pensar um pouco sobre o que eu falei. Então eu vou tentar ser o mais respeitoso possível, mas eu acho que nós da comunidade Yu-Gi-Oh! Devemos fazer uma resposta para o seu vídeo e corrigir alguns erros, meias verdades, algumas mentiras que você acaba falando no vídeo. E como eu falei, acho que não foi intencional, mas que deve ser corrigido. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar pelo que você acertou. Na verdade, só um comentário antes de começar a review mesmo. Eu vou fazer uma review sobre o jogo de Yu-Gi-Oh! Comparando ao jogo de Magic, mas eu vou fazer isso no final do vídeo. E falar se realmente Yu-Gi-Oh!, pelo que você viu pela thumbnail, se realmente Yu-Gi-Oh! É mais complexo que Magic, ou se Magic é mais complexo que Yu-Gi-Oh! Eu vou lá deixar isso pro final, e fazendo uma análise um pouco mais profunda do que o Elba fez. Eu quero deixar claro também que eu já joguei Magic, mas eu jogo de forma casual. Óbvio que eu gosto de competir, sempre gostei de competir para melhorar eu mesmo, melhorar minha cabeça, melhorar meu cérebro. E também porque eu gosto de competir, eu gosto de ver o quão longe eu consigo chegar. Mas eu nunca fui a fundo na área competitiva do Magic, exatamente porque eu também não tenho dinheiro para investir em cartas. Né? Eu jogo muito da parte online e estudo bastante online, jogo de carta em si. Mas vamos lá. Vamos começar pelo que você acertou. Primeiro de tudo, quando você fala da Season 0 do Yu-Gi-Oh! Quando você fala como que surgiu o jogo de Yu-Gi-Oh! Né? O jogo de Yu-Gi-Oh! Realmente surgiu porque no começo o Yu-Gi-Oh! A ideia do cara do mangá, o Kazuki Takahashi, criador do mangá, ele queria fazer uma série sobre jogos no geral. Porém, teve um episódio que ele acabou lançando um jogo de cartas colecionáveis no episódio. O episódio se tratava sobre jogos de cartas colecionáveis, na verdade tomando base o Magic the Gathering. As pessoas se empolgaram com esse jogo, né, os fãs do mangá se empolgaram com esse jogo, e aí decidiram começar a fazer uma nova série focada nessas cartas, e com o tempo começaram a surgir as cartas colecionáveis de Yu-Gi-Oh! Então sim, o jogo de Yu-Gi-Oh! Começou na verdade como um jogo de cartas colecionáveis e não... Quer dizer, começou como cartas colecionáveis e não como um jogo. E talvez venha aí o tanto o quão jogo é complicado de você começar a jogar ele. Que nem você comentou, falando que o jogo não é complexo, que na verdade o jogo é complicado. Que eu acho que você tá errado nesse ponto, mas eu concordo que, tipo, parcialmente, eu concordo que o jogo é complicado pra caramba, principalmente para novos jogadores, mas ele é complexo sim. Você até fez uma comparação de Yu-Gi-Oh! Com o Super Trunfo, o que pra mim é um pecado, sinceramente chega até a ser ofensivo. O quão o jogo é complexo e você vai lá comparar ele com o Super Trunfo é uma ofensa muito grande a toda a comunidade de Yu-Gi-Oh! E a todos os jogadores que se dedicam a esse jogo e melhoram nesse jogo cada dia. Enfim, então isso foi um dos poucos pontos, na verdade talvez o único que você tenha acertado sobre o jogo de Yu-Gi-Oh! Falando inclusive dessa complexidade, na hora que você... complexidade barra complicar, com a complicância do jogo, na hora que você fala sobre que o jogo não tem mana e que o jogo você pode literalmente jogar todas as cartas que você tem em sua mão, isso é parcialmente verdade, teoricamente sim.
mas isso é teoria, na prática não é verdade. E que um dos poucos fatores de balanceamento do jogo é que existe o Tribute Summon, que nem você comentou, de que monstros de nível 5 ou mais, eles devem tributar monstros no campo para vocês serem jogados. Isso é uma das primeiras gafes que você comete, mas isso é o de menos na hora que você falar de a partir do nível 4, não, é a partir do nível 5 ou mais. Mas enfim, isso é outros 500. E isso é parcialmente verdade. Por quê? Porque existe sim esse fator de balanceamento do jogo, porém ele não é o fator de balanceamento principal, existem vários outros fatores de balanceamento. Inclusive esse daí é o menos notório, exatamente porque hoje em dia a mecânica de Tribute Summon é uma mecânica fraca, uma mecânica frágil e devagar, e é uma mecânica que quase nenhum deck usa. Só existem 3 decks atualmente na história do Yu-Gi-Oh! Que foram realmente relevantes depois do surgimento do Yu-Gi-Oh! Moderno, né? Que se baseiam em Tribute Summon. Um deles é o Flunder Reese, que nem tá no Master Duels, e você jogou Master Duels, então não tem como você ter enfrentado o Flunder Reese. Outro deles é o Monarca. O Monarca tá no Master Duels, mas ele aparece muito pouco no jogo competitivo, exatamente porque hoje em dia ele é um deck lento. Na época ele era um deck bom, mas ele brincava muito. Se não sabe o que é brick, é quando você puxa uma mão basicamente injogável. Mas enfim, ele brincava muito, ele brinca muito ainda, e sem contar que ele também não deixa você ter extra deck, que é uma das mecânicas mais importantes e mais fortes do jogo. Então também é um deck que fica como deck B, deck C, deck D às vezes, talvez até mais. E o outro é o True Draco. O True Draco, ele sim é relevante até hoje. Não é tão forte como quando ele surgiu, mas ele ainda é forte. Só que a diferença dele é que ele tributa não monstros, a ideia dele é tributar mágicas e armadilhas, o que se torna mais fácil de você fazer ele. Porque se você não sabe, um dos fatores importantes, agora sim, sobre o balanceamento do Yu-Gi-Oh! É que você só tem um Normal Summon por turno. Você pode, existem 2 summons diferentes. Você tem o Special Summon e o Normal Summon. O Special Summon você pode fazer quantas vezes você quiser no turno, desde que você consiga fazer os Special Summons. E isso normalmente vai ser por efeitos de cartas ou a própria mecânica da carta em si, a mecânica diz que está escrito na carta, ou a mecânica de qual parte do jogo a carta pertence. Enfim, isso é mais detalhado, acho que não vou falar isso agora, pelo menos. E o Normal Summon, para você fazer o Tribute Summon ele é tratado como um Normal Summon. Então você só pode fazer um Normal Summon por turno. Então você gasta seu Normal Summon, você precisaria gastar um Normal Summon de novo para poder fazer um Tribute Summon. E no caso, como eu comentei, você só pode fazer um Normal Summon por turno. Então, literalmente, é uma mecânica muito devagar, muito lenta e muitas vezes não vale a pena, né? Porque normalmente a maioria dos decks, hoje em dia, eles precisam pelo menos de um Normal Summon para conseguir rodar o jogo, e isso sim é um fator de balanceamento. A Konami sempre analisa e cria decks, e mesmo que o deck seja muito forte, normalmente esse deck vai precisar de um Normal Summon pelo menos, ou seja, gastando seu Normal Summon no turno, e você não pode fazer mais Normal Summons. Existem outros fatores de balanceamento, como você só pode fazer um Pendulum Summon por turno, apenas um. Mas isso é outras questões, não é todo deck faz Pendulum Summon. E também posicionamento das cartas. Que é extremamente importante, como você comentou no vídeo mesmo. A gente só pode ter 5 monstros no campo ao mesmo tempo. No máximo 7, na verdade, mas isso é outros 500. Normalmente é de 5 a 6 cartas monstros você pode ter no campo. Isso é uma outra gafe que você comete na hora que você fala que você pode controlar até 7 cartas no campo. Enfim, isso é mentira. O máximo de cartas que você pode ter no campo, teoricamente, é 13. Mas você nunca vai ter 13 cartas no campo. Isso é extremamente raro de acontecer, né? Eu acho que é em cada 1 milhão de jogos que você vai ter 13 cartas no campo. E nem todo deck consegue fazer isso também. Então essa é uma outra gafe que você comete. Agora, falando sobre, inclusive, que isso pode dar uma linha sobre a complexidade do jogo. Você compara, que fala que isso deixa o jogo do Yu-Gi-Oh! Menos complexo do que Magic. No Magic, teoricamente, você pode ter infinitos monstros no campo, né? Criaturas no campo. No Yu-Gi-Oh! Você só pode ter 5. Vamos deixar 5 por enquanto, não vou entrar em mecânicas mais complexas, mas teoricamente você pode ter 5. E na verdade, você comenta que isso deixa o jogo mais simples, mas eu acho que você está extremamente enganado nisso. E mostra um fator de que você não entende tão bem do jogo. O máximo de 5 cartas no monstro no campo, isso é um fator também de balanceamento do jogo. Porque se você pode teoricamente fazer infinitas Special Summons por turno, já que o jogo não tem mana, no momento que você tem 5 monstros no campo, se eu quiser trazer um outro monstro para o campo, porque eu quero utilizar o efeito dele, ele é específico para eu poder usar ele como material para fazer outro monstro, eu tenho que arranjar um jeito de tirar um dos meus monstros do campo propositalmente.
No Magic, não. Se eu quiser trazer um monstro pro campo e eu tenho 5, posso trazer quantos eu quiser. Então, isso é um fator importante de balanceamento, de você ter noção de como você não só coloca o campo, mas como o tempo que você joga cada carta, para você poder criar espaço dentro do campo para você trazer outras cartas que você quer trazer para poder continuar seus combos. Então, isso é um fator extremamente importante para a mecânica do Yu-Gi-Oh! E é um fator que deixa ele mais complexo, ao contrário do que você falou, que deixa ele menos complexo. Na verdade, ele deixa mais complexo, né? É porque eu entendo que você não teve tanta experiência no jogo assim para poder dizer realmente e compreender essa mecânica, mas enfim. Outro fator importante da gente ter 5 monstros no campo é a coluna. No Magic não existe muito esse fator de coluna, né? No Yu-Gi-Oh! Existe, então como eu tenho 5 monstros no campo, tem efeito que ativa só nessa coluna aqui, né? Eu tenho 5 colunas, meu oponente também tem 5 colunas que são paralelas. Tem efeitos de cartas que se ativam simplesmente nessa coluna, como a Infinite Impermanence, que é uma das cartas mais relevantes do jogo atualmente. Ela depende muito da coluna. Existem outras cartas que dependem muito de coluna, por exemplo, os Mech Knight. Os Mech Knight é um arquétipo inteiro que se baseia em colunas. Não só isso, como por exemplo a mecânica de Link, que é uma mecânica de extra deck, que aí sim você tem que invocar eles naquela sexta posição que você comentou. A mecânica de Link, ela tem as setinhas, e essas setinhas são extremamente importantes para poder fazer outros links. Você tem que invocar eles nas setinhas certinho, e também para poder fazer as suas Pendulum Summons do extra deck. O que é extremamente importante você avaliar onde você está colocando os links, onde você está apontando essas setas para poder liberar espaço, porque normalmente você vai ter links, mas você também vai ter outros monstros que não são links. E se você fizer de algum jeito o seu combo errado, em que um monstro está tampando a setinha no seu link, aí você se ferrou. Você teria que ajustar o seu combo inteiro só porque você posicionou uma carta numa coluna que não deveria estar. E isso acrescenta muito mais a complexidade do jogo, porque não é só você jogar as cartas, você tem também que pensar nas colunas que elas estão e quantos monstros você tem no campo e tudo mais, e como esvaziar o campo de uma forma que vai te favorecer para você tanto receber os efeitos, conseguir fazer seu combo direito e não atrapalhar o seu combo. Então, te corrigindo nesse ponto também, é um jogo extremamente complexo. O fator de você ter apenas 5 a 6 monstros, a 7 monstros, dependendo do caso, no campo. Certo? Vamos lá, o que mais que a gente pode comentar? Seguinte, na hora que você compara o jogo de Yu-Gi-Oh! Com o Super Trunfo, de que quem tem o maior monstro, ele ganha o jogo. No começo do Yu-Gi-Oh! Isso é uma meia verdade. No começo, lá nos anos 2000, verdade que existia um pouco de fator disso, de que quem tinha o maior monstro ele podia acabar saindo na frente e ganhando, né? Historicamente, no começo do Yu-Gi-Oh! Isso é bem verdade. Porém, hoje em dia, isso, a partir do momento que existe o Yu-Gi-Oh! Moderno, isso é totalmente mentira. O que existe sim é um fator de que quem começa o jogo, ou quem é o primeiro jogador a jogar, ele tem uma vantagem intrínseca, porque ele pode fazer o combo dele com pouca interação do oponente. Muitas vezes, nem sempre, mas com pouca interação do oponente. Porém, se a gente for realmente analisar os jogos como resultados de torneio e tudo mais, a gente vê que isso não é totalmente verdade. Exatamente porque existem muitas respostas para o jogador que vai segundo jogar e atrapalhar o oponente, né? Como por exemplo as Hand Traps, são cartas muito comuns no Yu-Gi-Oh! As Hand Traps são cartas que você descarta da sua mão, responde da própria mão, como o próprio nome diz, Hand Trap, armadilha de mão, para atrapalhar o campo do oponente. Existem Kaijus. Existem outras cartas que respondem a você em segundo, como a Forbidden Droplet, como Dark Lunar e como Evenly Match. Então, não existe um fator de super trunfo no Yu-Gi-Oh! Não ganha quem tem o maior monstro, mas ganha quem jogou melhor, quem se preparou melhor. Isso é uma coisa que acrescenta a complexidade também do Yu-Gi-Oh! Porque não adianta você só montar o seu deck pensando no seu deck, você tem que pensar nos decks dos outros e o que você acha que você vai enfrentar. Né? O que está relevante no meta, quais são os decks que counteram mais o seu deck. E você tem que criar, colocar no seu deck cartas, abrir espaço para colocar cartas que vão responder o deck do oponente. Coisa que no Magic existe, mas não existe tanto que nem no Yu-Gi-Oh! No Magic, normalmente você se preocupa muito com o seu jogo e você coloca uma resposta ou outra ali para poder responder ao oponente a qualquer ameaça que você acha que você vai encontrar no meta-deck ou no torneio. No Yu-Gi-Oh! Também existe isso, mas eu acho que é muito mais presente. Você tem que saber e tem que ter noção de metagame, noção de cartas que você vai enfrentar, a card pool muito grande
para poder criar o seu deck e não simplesmente pensar no seu deck em si e colocar uma resposta ou outra. Você tem que colocar muitas respostas e as respostas corretas. Então no Yu-Gi-Oh! Não existe super trunfo nenhum. No Yu-Gi-Oh! O que existe é você ter noção de jogo e saber o que você está fazendo, tanto no deck building, que eu digo que é quase 60 para mais até por cento de um bom jogador, e também a questão de você saber utilizar essas cartas, que é a outra porcentagem do jogo. Uma das provas disso são meus próprios vídeos do canal. Se quiser ver, você pode ver várias gameplays aí de Yu-Gi-Oh! Que a gente teve, que são de back and forth. Tem até um torneio aí que foi narrado por mim, que é um tempo todo back and forth de vários duelos, duelos que se resumem em vários turnos e não em 1 e 2. E é verdade que às vezes o Yu-Gi-Oh! Tem um problema de jogo acabar rápido, em 5 minutos, mas no Magic também existe isso. Só que no Yu-Gi-Oh! Tem partidas também que demoram de 1 a 2 horas. No Magic também existe isso. Então, se você falar que o Yu-Gi-Oh! Se resume em super trunfo, eu posso dizer a mesma coisa do Magic. E tem partidas do Magic que simplesmente, se eu tiver o combo na mão, eu resolver ele rapidamente, eu consigo ganhar. Ou um deck agro, por exemplo. Eu coloco, se o meu deck agro for bom e eu tiver sorte, e o meu oponente não tiver respostas, e eu tiver uma mão boa, eu consigo ganhar o jogo rapidamente. Então, é uma mentira você comparar o jogo de Yu-Gi-Oh! É uma mentira ofensiva você comparar o jogo de Yu-Gi-Oh! A um super trunfo. E se você quiser, se você fizer essa análise, se você fizer essa comparação, eu posso dizer a mesma coisa do Magic. E o Magic também pode ter um fator super trunfo, só porque são jogos que existe fator sorte envolvido. Então, essa é a minha resposta sobre esse tema. Vamos falar agora, eu acho que a gente pode falar um pouco da complexidade do jogo, comparando os dois jogos e comparando o que os dois jogos têm de bom e o que os dois jogos têm de ruim. Vamos começar falando sobre o sistema de mana do Magic. Sinceramente, eu que já joguei Magic, já joguei outros jogos como Runeterra e Hearthstone, que tem sistema de mana, eu não sei, se eu não me engano, também o Shadowverse tem sistema de mana. Eu sinto muito que quando eu jogo um jogo desses, eu tô jogando eles. Todos eles são praticamente bem parecidos na mecânica. Eu sei que no Magic não é o Magic, a mana você coloca na sua mão, você tem que colocar no seu deck. Mas a partir do momento que você cria um deck balanceado entre mana e criaturas e spells e tudo mais, você faz a sua rampa praticamente do mesmo jeito que você faria num jogo de Hearthstone e num jogo de Legends of Runeterra. E eu acho que isso, embora quem criou esse sistema foi o Magic, né? Eu sei que foi feito por matemática, foi calculado muito bem todo o sistema de mana. Porém, eu sinto muito que a premissa do jogo ele acaba sendo muito parecida com todos esses outros que a gente tem na modernidade. Exatamente porque funciona e é um jeito de balancear até relativamente fácil, menos complexo. Não complexo, eu diria complicado, uma das palavras que você usou, do que jogos que não têm sistema de mana. Mas isso não quer dizer que é o único sistema de balanceamento que seja o melhor sistema de balanceamento. No Yu-Gi-Oh! Os sistemas de balanceamento são outros e que também funcionam perfeitamente, né? Dentro de como a Konami balanceia o jogo. Também a gente pode falar sobre a questão de que o jogo de Yu-Gi-Oh! Ele tem uma banlist, né? Enquanto no Magic tem set rotation, ou seja, cartas que você usa hoje em dia, daqui a alguns anos você não pode usar mais no Magic, pelo menos no formato principal. Eu sei que existem vários outros formatos no Magic, mas no Yu-Gi-Oh! Não, no Yu-Gi-Oh! Existe banlist, então você pode usar todas as cartas. A primeira carta que lançou do jogo você pode utilizar até hoje, desde que ela esteja fora da banlist. E isso pra mim é um ponto positivo, mas eu não vou colocar a pontuação pra nenhum lado aqui. Por enquanto, eu vou colocar a pontuação já, mas só pra você ter uma noção de que no Yu-Gi-Oh! Teoricamente você tem uma card pool maior pra jogar do que no Magic, pelo menos no formato principal do jogo. E aí a gente pode entrar em formatos paralelos, como no Magic tem o Commander, tem o Pauper. No Yu-Gi-Oh! Por enquanto, oficialmente, a gente só tem um, que é o 3, na verdade 2, que é o TCG e o OCG. O OCG é do Oriente e TCG é do Ocidente. É porque tem uma diferença nesses jogos, tanto de cartas que você pode usar, quanto de banlist e quanto de regras. Existem algumas regras diferentes, né? Então, beleza, no Yu-Gi-Oh! Você tem uma card pool maior. E isso eu acho extremamente interessante pro jogo em si. E com os formatos diferentes, tipo, no Yu-Gi-Oh! Eles vão lançar ainda novos formatos, mas existe um formato criado, eu vi nos seus comentários, gente reclamando que existe até o Gold Format, né?
que teoricamente é o melhor formato que já teve de Yu-Gi-Oh! Que também é uma mentira. Tipo assim, tem gente que acredita, mas eu acho que é uma mentira. E eu vou explicar agora por quê, respondendo a todas as pessoas que acreditam nisso. O Yu-Gi-Oh! No começo, se você for analisar inclusive os decks de Gold Format, se resume em 2 decks que só são poderosos. E muitas vezes, antes do Yu-Gi-Oh! Moderno, era só um deck que era poderoso. A gente pode ter alguns exemplos como o deck de Yatalok. Se você jogava no começo de Yu-Gi-Oh! De forma competitiva, você já enfrentou um Yatalok. E se você não usava Yatalok, você perdia o jogo. Simplesmente assim. Você não tinha como ganhar de Yatalok. Hoje em dia, o Yatalok nem seria relevante. E é por causa de Power Creep, sim, mas é um Power Creep bom. Um Power Creep que existe para balancear o jogo. Né? Tem formato de idade também, que é o que a gente chama de Tier 0 deck. Que praticamente 60% dos decks ou mais eram utilizados, os torneios era só Dead. E quem ganhava era só Dead. Você via final só de Dead contra Dead. Você via final de Dead contra Dead. E hoje em dia você não consegue mais ver os torneios assim. Você consegue ver torneios que são decks diferentes e muitas vezes decks que as pessoas acham que não são relevantes sendo usados e ganhando torneios, exatamente porque a gente não tem set rotation, a gente tem uma ban list. E isso faz com que você possa ser muito criativo no deck building, às vezes até mais do que no Magic. Não que no Magic você não possa ser criativo no deck building, mas se você quer jogar um torneio competitivo, acredito que você tenha menos criatividade possível do que no Yu-Gi-Oh! Pelo menos nos formatos principais. Exatamente porque a card pool do Yu-Gi-Oh! É maior. E no Yu-Gi-Oh! A gente pretende lançar mais formatos. Um cara comentando também que a criação do Gold Format é pelos fãs. Isso é uma prova de que o Yu-Gi-Oh! Precisa de outros formatos e que esse formato atual moderno é ruim. Que tá errado também, se você for analisar um monte de formato que foi criado no Magic também foi criado pelos próprios jogadores. E isso no Yu-Gi-Oh! Isso é óbvio que vai começar a existir também. Acho que em qualquer jogo de carta colecionável, pelo menos de vida real, os jogadores vão querer criar seus próprios formatos de jogo, querendo ou não. E o Gold, ele é popular, mas não é tão popular assim. O que é mais popular é o jogo normal. E não só porque é o jogo normal, é porque o formato é bom. A diferença é que você tem que saber jogar o jogo. Você não, tipo, isso é um dos fatores ruins do Yu-Gi-Oh! Eu vou dar um ponto para o Magic aqui. A entrada para novos jogadores para o Yu-Gi-Oh! É muito mais complicada do que de novos jogadores para o Magic. Exatamente porque o Yu-Gi-Oh! Tem muitas regras. A card pool dele é muito, muito extensa. E às vezes a Konami não faz o melhor trabalho para você entrar no jogo e começar a competir no jogo. Você precisa de pelo menos alguns meses aí, talvez alguns anos, para realmente se estabelecer como um bom jogador de Yu-Gi-Oh! Né? O que no Magic também é verdade, mas se você jogar por poucas semanas, você já consegue jogar e jogar se divertindo mesmo, jogando com decks interessantes e contra decks bons, tirando até às vezes alguns jogos. No Yu-Gi-Oh! Isso é bem mais difícil de fazer. Então, a entrada de novos jogadores para o Magic é melhor e o jogo de Yu-Gi-Oh! É mais complicado do que o Magic. Porém, eu diria que essa complicância também acrescenta na complexidade. Você falou que o jogo de Yu-Gi-Oh! Ele é complicado por causa dos textos das cartas, porque as cartas são difíceis de você entender, você tem que ler todas. E eu digo que na verdade é o contrário. No Magic é muito mais importante você ler as cartas, você compreender as cartas, exatamente porque, como você falou, no Magic existem mais palavras-chave do que no Yu-Gi-Oh! E no Magic você tem que saber o que significam essas palavras-chave para poder jogar o Magic de forma competitiva. Você tem que decorar as palavras-chave. No Yu-Gi-Oh! Você não tem que decorar, tem poucas palavras-chave, mas tem algumas sim. Corrigindo uma gafe que você fez também. A gente tem palavras-chave, algumas, mas poucas. E isso é um fator até que positivo se você pensar de um lado, porque se um novo jogador entrar no Magic, ele não vai ter só que saber jogar o jogo, ele vai ter que decorar várias palavras-chave. E eu sei que muitas vezes as cartas descrevem o que são essas palavras-chave, mas nem sempre e nem todas. No Yu-Gi-Oh! Não precisa, porque a palavra-chave está escrito por extenso, está explicado o que ela faz. Então o jogador ele não precisa decorar as palavras-chave, ele precisa apenas ler a carta, ele não precisa nem decorar a carta. Ele pode, quando o oponente jogou a carta, você lê a carta e beleza. Você já sabe exatamente o que ela faz, você não precisa decorar nenhuma palavra-chave. Então, para mim, isso é um ponto positivo do Yu-Gi-Oh! Na verdade, não um ponto negativo. Tanto que a partir do momento que você começa a entender como funciona a PST, PST é Problem Solving Card Text.
né? É uma palavra-chave criada pela Konami, porque existe um jeito certo de você ler cartas de Yu-Gi-Oh! E você escrever cartas de Yu-Gi-Oh! Para entender extrinsecamente o que elas significam. Exatamente porque o jogo não é só complicado, mas complexo. É o Problem Solving Card Text. Então, a partir do momento que você entende como que funciona esse PSCT, você lê, você não precisa ler a carta inteira. Você lê um pouquinho, você já entendeu, lê um pouquinho, deixa ela entender, beleza, você já sabe o que a carta faz. Você não precisa ler tudo. Você só precisa ler tudo se você não entendeu ainda como funciona esse PSCT. Enfim, e entrando sobre PST e complexidade do jogo, agora eu vou dizer por que Yu-Gi-Oh! Talvez seja mais complexo e não só mais complicado do que Magic. Porque existem muitas regras intrínsecas no Yu-Gi-Oh! Que às vezes não são ditas, na verdade não são ditas pelo manual de regras, assim, você não vai encontrar facilmente. Você precisa entender e compreender o jogo. Isso é um lado ruim, porque isso torna o jogo um pouco mais complicado, menos acessível, mas ao mesmo tempo torna ele mais complexo, porque muitas vezes você sabe mais regras do que seu oponente. Isso é um fator muito predominante. Se você sabe mais regras do seu oponente, você pode sair na frente dele só por saber regra. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de regra. Solemn Judgment versus Inner Range Summon e Inner Raid Special Summon. Inner Raid Special Summon e Special Summon, né? Quando eu ativo Polimerização e invoco um monstro, eu não posso ativar a Solemn Judgment no efeito na invocação desse monstro. Agora, se eu faço o efeito do Cyber Dragon, coloco no campo, eu posso ativar a Solemn Judgment, porque a diferença é que a Solemn Judgment nega Inner Raid Summon e não nega Special Summons por efeitos. Para dar um exemplo mais detalhado, se eu fizer o efeito da Chaos Valkyria para invocar ela, a Solemn Judgment não pode negar a Chaos Valkyria. Mas se eu fizer um Normal Summon de um monstro, ou se eu fizer o Special Summon do Cyber Dragon, a Solemn Judgment pode negar essas invocações. Isso é a diferença entre Inner Raid Summon e um Special Summon por efeito, por exemplo. Outra diferença seria de regras que é importante saber na Battle Phase, por exemplo. A Battle Phase é um local em que nem toda carta pode ser ativada. Ele é dividido em vários setores, a Battle Phase, que é Startup Battle Phase, Attack Declaration, Damage Step e Damage Calculation. E acho que tem um outro fato aí, mas enfim. E dependendo da carta que você pode utilizar, principalmente nesses dois finais, que são o Damage Step e o Damage Calculation, a maioria das cartas de Yu-Gi-Oh! Você não pode ativar nesses princípios. Você só pode ativar cartas que têm efeitos de mudar status de ataque e defesa de monstros, cartas específicas que ativam na Damage Calculation ou Damage Step, e cartas que são Counter Traps, né? Isso é um fator importante também de você compreender. Existem outras milhares de regras assim que você precisa aprender, como Mistiming, o que é um Mistiming e quando que ele se aplica, e como você pode abusar de Mistiming também, e como não ser abusado de Mistiming. Enfim, a lista vai muito longe. Então a complexidade do Yu-Gi-Oh! Ela não se trata nas cartas. Eu acho que na verdade quem é mais complexo na questão de card text é o Magic. Quem é mais complexo na questão de jogabilidade é o Yu-Gi-Oh! Eu sei que no Magic tem um monte de regrinha assim também, que são regras complexas, mas no Yu-Gi-Oh! Existem muito mais regras complexas do que no Magic. E não só acrescentando na complexidade, como na complicância do jogo. Porque assim, falando sobre a complexidade das cartas de Magic, as cartas de Magic elas são complicadas porque, teoricamente, elas são muito mais criativas, eu diria, na hora delas escreverem. E por isso que eu acho que elas, por exemplo, aquela carta que é banida lá, Sherazade é uma complexidade por si só, e eu sei que ela é banida em todos os formatos, mas isso é só um exemplo de como o jogo de Magic ele é mais complexo no card text. Eu tô corrigindo o que você falou que no Yu-Gi-Oh! Ele é complicado pelo card text, não tem nada a ver. O Yu-Gi-Oh! Ele é complicado pelas regras e mecânicas do jogo, certo? Outro fator também importante é que a gente pode falar sobre o balanceamento do jogo. Por exemplo, no Magic existem cartas que deixam você puxar 7 cartas pra sua mão, com um certo gasto de mana. Enquanto no Yu-Gi-Oh! Você puxa 2 cartas pra sua mão, overpowered. No Magic é um bom fator, só que não chega a ser overpowered. A diferença é que, como você mesmo comentou, teoricamente, na prática não é verdade, mas teoricamente, no Yu-Gi-Oh! Você pode usar quantas cartas você quiser da sua mão.
E por isso que vantagem de carta é muito mais importante no Yu-Gi-Oh! Do que no Magic. No Magic, em qualquer jogo de carta, a vantagem de carta é extremamente importante. Mas no Yu-Gi-Oh! A vantagem de carta é muito mais impactante. E você saber como controlar a vantagem de carta e o tempo do jogo é muito mais importante do que no próprio Magic. No Magic, o tempo do jogo às vezes é mais importante do que a vantagem de carta, enquanto no Yu-Gi-Oh! Não, a vantagem de carta é um fator principal do jogo, não é à toa que a Power of Greed está banida, enquanto no Magic seria uma outra carta de, sei lá, 2, 3 de mana, no máximo, assim, que você poderia usar legalmente. Isso é uma prova de que o Yu-Gi-Oh! Ele tem um balanceamento. Por exemplo, existe uns retrain, quando a gente retrain se chama como se fosse uma revisão da carta, de cartas antigas. Existem vários retrains com arquétipo de pote. Vou te mostrar vários potes aqui. E todas elas têm várias cláusulas de só once per turn, não pode fazer special summon. Seu oponente toma metade do dano pelo resto do duelo, pelo resto do turno, quero dizer. E são cláusulas, você só pode ativar uma delas por turno. São cláusulas comuns no Yu-Gi-Oh! E que fazem essa questão de balanceamento. Então o balanceamento do jogo está dentro das próprias cartas e na mecânica do jogo em si, como os normal summons que eu comentei, você pode fazer os link summons, que você tem que apontar, os pendulum também que você tem que apontar e só pode fazer um por turno, e enfim, e cláusulas dentro das próprias cartas. Então o balanceamento do jogo ele se dá muito pelo design das cartas. E enfim, eu acho que, sinceramente, eu tive a impressão, depois de assistir ao vídeo, de que você fez o seu vídeo simplesmente para falar que jogou Yu-Gi-Oh! Sendo que você não jogou Yu-Gi-Oh! De verdade. Para mim, para você realmente começar a compreender Yu-Gi-Oh! Você tem que se dedicar pro Yu-Gi-Oh! E isso é um lado ruim, como eu falei, ele é ruim para novos jogadores. Novos jogadores têm a impressão de que o jogo está muito rápido e que está pouco balanceado, o que é uma mentira. A gente pode ver nos resultados de torneios, como eu já comentei, decks que foram utilizados, cartas são utilizadas, e a gente tem cada vez mais variedade de decks, mais variedade de cartas chegando em torneios, e muitas vezes decks que você não espera que sejam campeões de torneios e que são campeões, decks que você acha que são Tier C, Tier D, e às vezes eles são campeões, exatamente porque o cara sabe jogar, ele sabe muito bem as regras do jogo, ele soube muito bem montar o seu deck e se preparar contra o meta. Isso prova que saber jogar Yu-Gi-Oh! Não é só saber jogar o Yu-Gi-Oh! É saber montar o seu deck e pensar no jogo adiante antes mesmo de você entrar no torneio. O fator de deck building do Yu-Gi-Oh! É extremamente importante, principalmente para torneios presenciais em que existe side deck de 15 cartas, que você pode toda partida trocar até 15 cartas do seu deck por outras 15 que você tem no seu side deck. Né? Se você tirar um, você tem que colocar um, e vice-versa. Se você tira dois, você tem que colocar duas, e assim vai. E a complexidade vem não só em você saber montar o seu deck, também saber montar seu side deck e saber se determinada partida da match, você, melhor de três, você quer jogar primeiro, jogar segundo, pegar um cara de surpresa ou não, enfim, e vice-versa. E o papo é muito mais além, como você pode ver no vídeo que eu coloquei aqui de torneio que eu tô narrando, e que o campeão foi o Evil Twin, que, mano, é um deck que, sinceramente, ele nem aparece como um dos melhores, mas o campeão foi o Evil Twin, exatamente porque o jogador, o Max, ele é muito bom, ele sabe jogar muito bem com esse deck, e ele sabe jogar muito bem contra os outros decks. Então, é isso. Como eu tava falando, eu senti que a sua análise ela foi muito enviesada como um jogador de Magic que acha que Magic é melhor do que Yu-Gi-Oh! Sem realmente ter testado o jogo. Você jogou por uma semana, 2 semanas no máximo. Isso não é o suficiente para você poder fazer uma análise sobre Yu-Gi-Oh! E eu fiz aqui um pouco da minha análise sobre o jogo. Então, tô muito triste, inclusive, pela sua análise, e eu acho que a comunidade de Yu-Gi-Oh! Mereceu dar uma resposta. Então, vamos falar agora, resumindo, se Magic é mais complicado que Yu-Gi-Oh! Ou vice-versa. Eu acho que não vale a pena fazer essa comparação. Porque a complexidade do Yu-Gi-Oh!, como eu falei, não está nas cartas, mas sim nas mecânicas do jogo e nas regras intrínsecas. São pequenas regras que são muito detalhadas, e se você sabe muito bem as regras, você consegue sair na frente simplesmente por saber uma regra mais do que seu oponente. E com certeza no Magic tem isso também, mas é um fator menos predominante do que no Yu-Gi-Oh! Isso é fato. No Yu-Gi-Oh! Também existe um deck building extremamente complexo e completo, e não no que no Magic não exista, ele é complexo também. Mas eu sinto que no Yu-Gi-Oh! Ele é um pouco mais complexo o deck building do que no Magic. Eu acho que no Yu-Gi-Oh! Muitas vezes, embora muita gente gosta de jogar de deck de meta, porque teoricamente é mais óbvio, o deck de meta é o mais forte. Mas se você sabe montar um deck de verdade, sabe jogar o jogo, você consegue ganhar torneios com decks muito inesperados.
E no Magic eu sinto que isso é um pouco mais raro de acontecer. Eu não acho que o Yu-Gi-Oh! Seja mais complexo do que o Magic, ou que o Magic seja mais complexo do Yu-Gi-Oh! Acho que isso é uma conversa não vale a pena fazer. Mas no Magic, um fator importante é a variedade de cartas, de coisas que você pode fazer. Por exemplo, o cara que criou o computador, tem um vídeo lá do cara que ele faz um computador com as cartas de Magic. Isso é insano. No Yu-Gi-Oh! Eu acredito que não dê pra fazer. Talvez se você tiver infinitas cartas, fizer isso, só fazer um teste, aí teoricamente sim. Talvez. Mas enfim, é isso, cara. Eu acho que você deve mudar seu conceito de Yu-Gi-Oh! Eu fiz um vídeo resposta e eu acho que você deve pelo menos pedir uma desculpas, porque muitas vezes você acaba mentindo no seu vídeo, coisas que não são verdades e são extremamente ofensivas, comparar Yu-Gi-Oh! Por exemplo, com Super Trunfo, pelo amor de Deus, tá ligado? Se você fizer isso, eu posso fazer a mesma comparação com o Magic, porque pra mim é muito paralelo e mostra que você realmente não sabe jogar o jogo. E tem muita gente, sem querer ofender, mas falando uma verdade que deve ser dita, muita gente nos seus comentários são pessoas casuais que não sabem realmente jogar o jogo. Eu, uma vez, era esse tipo de jogador que achava que o meta moderno de Yu-Gi-Oh! Ele se perdeu e se tornou um jogo irreconhecível e horrível, não é balanceado. Mas uma pessoa um dia, várias pessoas me falaram, cara, se você tem essa visão do jogo é porque você é noob. E eu te desafio a você realmente querer estudar o jogo e a jogar o jogo. E é isso. Então eu coloquei isso na minha cabeça e falei, mano, quero ver mesmo se o jogo tá melhor ou tá pior. E eu comecei a estudar o jogo, estudar. E hoje em dia eu concordo, o jogo ele tá muito mais complexo, muito mais completo e muito mais balanceado, muito mais versátil e dinâmico. E isso é positivo, que tipo, na verdade você pode até ver como um lado negativo, mas na minha visão ele é positivo para um jogo. Ele é muito mais balanceado e versátil. Coisa que antigamente, não. Se você jogar casualmente com seus amigos é uma coisa, agora jogar em torneio é outra. Quando você, no começo do Yu-Gi-Oh! Você só podia usar um deck e era apenas aquele deck que ia ganhar torneio, que é o Yatalok. Hoje em dia, não, como eu já te falei, existem vários decks aí que podem tirar títulos de deck meta, inclusive como eu falei na final do torneio aqui que eu narrei, o deck que ganhou foi o Evil Twin, que tirou do Drytron. O Drytron, teoricamente, é o melhor deck do formato disparado. Mas o Evil Twin, que é um deck D, acabou ganhando. Por quê? Porque o Max é bom jogador. E essa que é a diferença. É você ter noção e ser humilde o suficiente de falar, cara, eu sou noob, eu não sei jogar o jogo, quero aprender. Só que você não precisa nem aprender, você não precisa gostar do jogo. Isso é um fato. Mas você não pode falar mentiras por aí sobre o jogo. Você tem que ser humilde e admitir isso. E eu acho, Elba, que você foi extremamente arrogante nesse jogo e falou mentiras que devem ser corrigidas. E, enfim, a verdade tem que ser dita. Porque, como um influenciador digital, como você é, você tem que falar a verdade. Você não pode mentir. Você não pode ter um viés desses que nem você fez. Enfim, é isso. Deixa o like se curtiu o vídeo. Um abraço e tudo mais. E, mano, mostra esse vídeo pro Elba. Ele precisa assistir isso. Ele precisa pelo menos se corrigir pedindo uma desculpas no Twitter pelo vídeo que ele fez. Sinceramente, se ele não fizer isso, ele perdeu muito vai perder muito meu respeito como influenciador digital, né? E eu sempre acompanhei o canal dele, mas agora, depois desse vídeo aqui, eu vi que ele tomou um viés muito de jogador de Magic, que acha que o Magic é melhor, sem realmente ter estudado Yu-Gi-Oh! E realmente compreendido Yu-Gi-Oh! Para fazer uma review decente, ele teria que jogar o jogo por pelo menos 6 meses, 1 ano. E do mesmo jeito que eu não posso fazer uma review de Magic só porque eu joguei por alguns meses, uns 3, 4 meses no Magic Arena. Ele não pode fazer isso. Isso é uma falta de respeito imensa com toda a comunidade de Yu-Gi-Oh!, com toda a complexidade do jogo e com jogadores de jogos competitivos. Enfim, beijo, um abraço e é nóis.